Beleza. Pode mandar bala, Ezequiel. Bom, pessoal, a gente tem trabalhado junto tem um tempo já, né? Mas acho que eu nunca falei um pouco a meu respeito, um pouco mais aprofundado de onde de quem eu sou e de onde eu vim. Então, uma breve apresentação, até para vocês entenderem o contexto de como é que eu acabei chegando até o marketing, principalmente o marketing digital, e como é que tudo isso pode agregar dentro do nosso trabalho aqui, tanto com a Redrive quanto com o pessoal que utiliza ela para conseguir mais clientes, para fazer suas vendas, que afinal de contas a gente utiliza a própria ferramenta para fazer isso também, né? Então, eu sou formado em ciências da computação e gastronomia, mas desde o início da minha caminhada de trabalho, desde 2000, que foi meu primeiro emprego, eu sempre trabalhei ou no ramo de vendas ou de alguma forma trabalhando com pessoas. Mesmo quando eu trabalhava com informática, com computação, né, eu fui professor, daí fui professor do pessoal da terceira idade, depois dos presidiários, depois de crianças que não tinham acesso à tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar como programador, logo me jogaram para a parte de suporte, porque eu falava muito bem com as pessoas, então eu acabava sempre indo para essa parte mais de relacionamento humano ou da parte de vendas, propriamente dita. E depois eu trabalhei por anos como vendedor mesmo, tá? E vendedor esse de ir para a rua, de pegar o carro e viajar para outra cidade e ir atendendo o pessoal de porta em porta. E aos poucos eu comecei a estudar sobre marketing, porque eu sabia que isso poderia me ajudar de alguma forma, é o marketing mais geral, mais cru, né? E em 2016 que eu comecei a focar 100% no digital, para tentar, de alguma forma, melhorar as coisas que eu estava visualizando ali no meu futuro, principalmente porque eu tinha aquele meu plano de morar fora, né? Então, acabei indo em 2018, eu acabei indo para a Europa para ficar algum tempo lá, acabei ficando quase 5 anos. E foi ali que realmente o marketing digital se tornou algo muito presente na minha vida, né? Tanto para o trabalho depois do trabalho, aquele trabalho extra, né, para mim conseguir ter uma renda extra, e aos poucos ele foi se tornando meu trabalho principal. Então, há 2 anos ele praticamente é só o que eu faço, e desde o início do ano daí, eu e minha esposa, a gente criou a nossa empresa para focar 100% nisso e esquecer as outras coisas de lado, mas mesmo assim acabou que a Redrive apareceu na minha vida, eu falei, não, vamos abraçar mais isso aqui, porque eu gosto de conversar bastante, então acabei juntando também isso, e hoje a gente está tentando de alguma forma também deixar isso cada vez mais presente, né. Então, quem trabalha com marketing, principalmente marketing digital, tem que entender um pouco sobre qual é o significado de marketing de permissão, né? O marketing de permissão é o que faz com que a gente consiga vender muito mais para muito mais pessoas e consiga atacar as pessoas certas, né? Porque quando tu começa a pensar no marketing tradicional, aquele marketing que a gente vê desde que a gente se conhece por gente, assistindo a televisão ali, e aquele monte de propaganda entrando na nossa frente, esse estilo de marketing a gente chama de marketing de interrupção. O que que significa o marketing de interrupção? É exatamente como a palavra diz, né? Ele interrompe alguma coisa que tu está fazendo. Então tu tá lá assistindo teu filme, tá lá assistindo tua novela, assistindo alguma coisa, do nada para tudo para entrar um monte de propaganda que tu não pediu. Isso funcionava muito antigamente, porque eram as únicas formas de se comunicar que a gente tinha, né? Através de marketing, sei lá, seja através da televisão, seja através do rádio, ou até revista, jornal, tu tá lendo uma matéria, alguma coisa lá e vem aquela propaganda de página inteira. Uh, mas isso é uma coisa que tu não pediu para receber, então tu acaba sendo bombardeado por aquele monte de coisas que você não pediu, e muitas pessoas têm que brigar por aquele espaço, por aquele momento, para conseguir chamar atenção de alguma forma, para que tu tenha interesse no produto ou alguma coisa, né? Então, por isso que cada vez mais, quando a gente via aquelas propagandas, eram cada vez, né, diferentes e tentando buscar alguma coisa super, super legal para prender nossa atenção, ou juntar várias coisas, como fazia o Kinder Ovo, né, que tinha o brinquedo, a surpresa e o chocolate, então juntava várias coisas num negócio só para te gerar um interesse, ou te gerar um desejo em comprar aquilo. E o que eles começaram a perceber com o advento da internet, quando começou a chegar essas tecnologias que para facilitar a nossa vida, que a permissão das pessoas era uma arma muito poderosa, que se tu tivesse ela, tu conseguiria vender muito mais e conversar com as pessoas de uma forma muito mais assertiva. Então foi daí que o marketing de permissão começou a se tornar algo mais central. Ele já é, obviamente que ele já é aplicado muito antes da internet, né? Nos Estados Unidos era muito aplicado por empresas de seguro, por exemplo, que utilizavam o telefone, fazendo aquele primeiro contato. Isso eu acho que talvez o Felipe fazia bastante na WhatsApp, quando eu trabalhava lá. Então, quando tu ligava para a pessoa, tu perguntava para ela se ela tinha interesse num curso de inglês, alguma coisa, e a pessoa falava que sim, e que queria conversar contigo, pronto. Ela te deu o primeiro passo da permissão, ou seja, ela está pronta para te ouvir. E isso é muito o que a gente faz hoje com a Redrive, com a plataforma, né? Por mais que a gente vai fazer um disparo para muitas pessoas, vou fazer um disparo para 200 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas, a gente sempre tenta trabalhar com o pedido de permissão.
A gente sempre tenta iniciar essa conversa e esse primeiro disparo com a permissão. E se a pessoa te dá essa permissão, tu tá com uma arma poderosíssima nas mãos, e muita gente não percebe isso. Então acaba tratando aquela conversa ou tratando aquela situação ali de qualquer jeito. E é algo que o Felipe traz bastante nas reuniões, né, quando a gente está conversando, quando a gente está discutindo algum tema aqui, dessa forma de fazer esse primeiro contato, de fazer essa primeira questionamento, né. Semana passada até a Gi mandou ali no nosso grupo ali, né, o pessoal que tinha dado uma visualizada no áudio dela e colocado algumas informações em cima, e feito um parecer sobre como ela estava trabalhando. E vai muito disso, né, da gente entender como que esse primeiro contato ele vai se tornar uma arma poderosa, para que a gente consiga realmente, tirar o melhor disso depois, tá. Então no momento que a gente recebe essa permissão, no momento que a gente consegue ter esse contato com a pessoa, a gente precisa aproveitar ele da melhor forma possível. Então o marketing de permissão ele é basicamente isso, tá, é conseguir de alguma forma, conseguir essa permissão da pessoa, para que a partir daí tu consiga ir evoluindo nos níveis dessa conversa, esses níveis de conhecimento, esses níveis de entendimento que a pessoa vai ter, para conversar contigo, e conseguir oferecer esse produto, oferecer esse serviço para ela. E é muito importante, quando a gente consegue adquirir esse primeiro contato com a pessoa, conseguir ir evoluindo passo a passo, tá? E não tentar atropelar as coisas ou simplesmente tentar vender por vender. Até porque o marketing, se for pegar o marketing raiz mesmo, né, o marketing que a gente conhece, ele já é a definição, né, a definição dele já é algo que fala sobre a arte de tentar explorar alguma coisa ou criar, entregar um valor que vai atender a necessidade de uma pessoa ou de algum mercado. Então a gente tem que conseguir realmente atender essa necessidade. E qual que é a melhor forma de tu atender essa necessidade? Eu vejo um erro muito grande, e isso eu vejo muitas vezes aqui quando a gente está fazendo aqueles treinamentos na quinta-feira, que daí a gente tem que apresentar a plataforma, e principalmente quando a gente está fazendo entrevistas com possíveis clientes, meu e da Jerus aqui, que as pessoas elas têm a mania de só querer falar, só querer vender, e não sabe perguntar. E o bom vendedor é aquele que ele sabe fazer as perguntas certas, e não aquele que tem todas as respostas, que só vai ter as respostas se tu tiver as perguntas certas. Por que que eu falo isso? Vou dar um exemplo bem prático, tá? Eu estava assistindo há um tempo atrás uma palestra do Ricardo Teva, e ele contava que ele estava indo numa loja de automóveis para comprar um carro, e daí ele chegou: meu nome é Ricardo", a pessoa não fazia ideia de quem ele era, e disse: Eu vim aqui porque eu quero trocar de carro". E o vendedor já começou: "Não, eu tenho aqui esse carro aqui, é um novo modelo que a gente tem, ele é super econômico, super seguro e tal, né, então tu consegue andar não sei quantos litros aqui quantos quilômetros por litro aqui, tu não vai gastar quase nada e tal". Ele tá, escutou, esperou o vendedor fazer todo o pitch de vendas lá do modelo que ele estava oferecendo, agradeceu, falou que não era o que ele estava procurando e saiu. Ele disse: "Cara, eu cheguei na loja, falei que queria comprar um carro e o cara simplesmente começou a desabar a informação pra cima de mim sem me perguntar absolutamente nada". Ele falou: "Eu tenho muito dinheiro, então comprar um carro econômico pra mim nunca foi a minha preocupação, eu não queria um carro econômico. Na verdade eu estava indo pra comprar um carro esporte, porque eu queria utilizar ele pra andar, pra correr". Ele estava querendo comprar um carro pra correr numa pista. Segundo, como eu queria correr, a minha preocupação maior era a segurança, mas a segurança minha, não das outras pessoas, porque ninguém ia andar nesse carro comigo. Então a minha preocupação não era se tinha airbag na traseira, se tinha no banco do carona. Era a preocupação exatamente comigo ali só e com a questão da velocidade do carro, que ele fosse potente, que ele fosse seguro, com a questão da tração, para mim poder andar e correr. Então ele traz esse exemplo muito vivo, né, que a gente precisa saber fazer essas perguntas corretas para conseguir fazer uma venda da forma correta. E isso é muito que se encaixa dentro do que a Redrive, vem nos trazer e o que a Redrive pensa em nos oferecer aqui, tanto para quem trabalha com ela como comercial Redrive ou como quem utiliza a plataforma para vender os seus produtos ou serviços. Então, por que que a gente tem que fazer aquele primeiro contato ali bem pensado, um áudio, para quem utiliza o áudio bem estruturado, bem criado, e sempre terminando com uma pergunta, né. O Felipe sempre faz esse trabalho muito legal, que é quando ele fala: "Ah, mas isso faz sentido para você?". Por que que ele sempre faz isso? Porque ele precisa entender um pouco mais da pessoa para tu poder saber o que que tu vai falar para ela, né. Quando tu tá trabalhando venda um para um, e principalmente utilizando estratégia de marketing, uma das principais coisas que tu precisa saber é fazer quebra de objeção, né. Então tem aquelas um monte de gatilho mental que todo mundo escuta no marketing, é criar expectativa, quebra de objeção, hã, criar urgência. Como é que tu vai criar tudo isso se tu não sabe o que que a pessoa precisa ou se tu não sabe
né, o que que a pessoa realmente vai necessitar ali para que tu passe esses conhecimentos para ela. Então, se tu simplesmente começar a achar que as pessoas estão precisando de alguma coisa, disparar um monte de mensagens ali sem entender direito o que que tu está fazendo, o teu marketing ele nunca vai fazer sentido, porque tu não vai conseguir utilizar e aplicar essas habilidades que o marketing te dá, simplesmente se tu não tiver o conhecimento. Então, hoje tu trabalhando com marketing, principalmente com marketing digital, ele é uma ferramenta muito poderosa porque tu consegue ter respostas muito rapidamente e tu consegue fazer testes muito rapidamente porque tu consegue errar e acertar de uma forma muito rápida. Então, tu consegue corrigir muitas coisas. Então, isso é por isso que ele é bom e ele é muito mais assertivo. Então, quando tu está tentando buscar disparos através da plataforma, num certo grupo de pessoas ou num certo nicho que tu está trabalhando, talvez em um ou dois disparos tu já sabe o que que tu está fazendo certo e o que que tu está fazendo errado. E se tu tiver um roteiro que tu consiga trabalhar bem direitinho, que tu crie boas perguntas para que tu consiga, através delas, puxar essas respostas interessantes, a tua taxa de acerto ela vai melhorar muito. Eu costumo dizer que tu trabalhando com marketing, trabalhando principalmente com essa sequência que tu vai organizando de bons relacionamentos, de boas perguntas, de boas assertividades, é como tu fazer uma receita de bolo. Por que que quando as nossas mães ou nossas avós estavam fazendo a receita, às vezes elas falavam, bah, hoje o bolo não deu certo, hoje ele não cresceu, hoje ele abatumou, hoje alguma coisa, sei lá, deu errado. Porque elas eram simples seguidoras de receitas. Elas não sabiam adequar uma receita. Então, minha avó me ensinou aqui que eu tinha que usar essa xícara aqui. Então, se ela usasse um copo um pouco maior, já ia dar errado, porque ela ia botar algum dos ingredientes a mais e ela não ia saber o que ela tinha feito de errado, porque ela simplesmente seguia uma receita. Então, a gente não pode ser um seguidor de receita, a gente tem que ir adaptando, a gente tem que ir entendendo o que que a gente errou para ir mudando as coisas, consertando para deixá-la totalmente certa. E o marketing, principalmente o digital, nos proporciona fazer esses ajustes de uma forma rápida e assertiva. E a partir disso, tu vai se organizando. Então, hoje, se tu for trabalhar com uma plataforma que nem a Redrive, a primeira coisa que eu faço, e é o que eu tenho aqui, eu tenho toda uma sequência, né? Primeiro contato, o que que eu vou perguntar para a pessoa para conseguir obter as informações que eu preciso, e a partir disso, qual tipo de resposta e outras perguntas que eu vou largando a cada pouco para mim conseguir obter o que eu preciso. O mês passado, que a gente até ficou brincando ali, um pouco vendi, um pouco agi, vendi, não sei quem, daí a gente foi subindo, eu consegui foi um mês bem corrido para mim, porque eu tava, né, tinha ido pro evento, daí a gente voltou, enfim, tinha que fazer um monte de coisa e acabou aparecendo outros clientes que a gente teve que fazer várias reuniões, então eu não consegui fazer tanto foco na Redrive quanto eu queria. Até em algumas reuniões eu falava, putz, essa semana eu só consegui disparar 2 vezes e tal. E mês passado eu fiz, acho que 10 reuniões. E se eu não me engano, eu fiz 9 ou 8 vendas, eu não lembro direito quantos fechou ali. Mas eu lembro que foi 80% das reuniões que eu fiz fechamento. Então, se eu tivesse conseguido ter mais tempo para fazer, teria dado muito mais certo. Exatamente porque eu tenho seguido, né, esse roteiro que eu estou criando, essas coisas que eu estou criando aqui. Por isso que às vezes eu vou passando alguma ideia para vocês. Pessoal, tenta aplicar dessa forma que para mim está dando certo. A Gia até falou uma vez que estava utilizando aquele áudio que eu tinha mandado para ela lá e a receitinha estava dando certo. Por quê? Porque são coisas que eu realmente estou testando. Não estou simplesmente jogando ali por jogar. E isso é tudo aplicando esses conhecimentos que eu vou pegando de marketing, os conhecimentos que vem vindo, né, das reuniões que a gente vai fazendo, e a gente vai colocando isso tudo dentro dos testes que a gente faz. O marketing, existe um publicitário no Brasil bem famoso, que é o Ricardo Poli, que ele fala que o marketing ele atende, o marketing ele não questiona, ele atende, entende e atende, tá? Por que que o marketing não questiona, ele entende e atende? Porque quando uma pessoa vem te pedir alguma coisa, quando uma pessoa vem tentar buscar algum conhecimento com você, se tu trabalha com marketing, tu não pode questionar aquela pessoa, tu tem que entender o que ela quer e atender aquilo que ela precisa. Daí quando eu digo não pode questionar essa pessoa, é não dizer, não, pera um pouquinho, você está errado, isso aí não tem nada a ver, não, é tentar entender o que ela está te falando. É não questionar no sentido de não querer complicar mais a vida da pessoa. Não, pera um pouquinho, tá, é isso que tu quer, deixa eu entender o que tu quer e deixa eu atender aquela demanda que tu precisa. O grande erro do vendedor, e isso o marketing vai te ensinar desde o início, se tu começar a estudar o marketing, é que muitas pessoas querem criar um produto para resolver um problema que às vezes ele nem existe. Ao invés de entender o que, que as pessoas querem e a partir do que elas necessitam, aí sim, tu criar essa demanda, tu criar esse produto e atender o que ela precisa. É por isso que eu falo que um bom vendedor é aquele que pergunta mais do que responde. Por quê? Porque daí tu vai entender o que a pessoa quer para poder atender um problema que ela tem. E não simplesmente pensar, eu acho que ela precisa disso, e daí tu vai lá e começa a falar um monte de coisa. Qual que é o problema disso? É capaz de tu criar mais
objeções na cabeça da pessoa, mais problemas ainda que talvez ela nem tivesse pensado. Por isso que eu disse que às vezes quando a gente faz as reuniões aqui na quinta-feira e daí o Felipe fala, pessoal, vamos fazer aí, né, não sei quem, vende para não sei quem pra gente ver, e do nada a pessoa começa a despejar um monte de informação, um monte de informação, um monte de informação, faz uma apresentação muito legal, que para nós que conhecemos a plataforma, show, vamos entender tudo, mas talvez para alguma pessoa que está chegando aqui, tipo, tá, beleza, nem precisava nem sabia que eu tinha esse problema, agora você está me trazendo, então, tu já está começando a me trazer muitas outras coisas que talvez eu nem sabia que precisava. E se tu for perguntando para essa pessoa, tu consegue ir resolvendo, tá? Uma coisa muito interessante que o marketing nos traz é tu entender o que a gente chama de objeção mãe, né? Esse é uma ferramenta muito poderosa também para tu já começar a trabalhar, principalmente quando tu está fazendo pitches de venda ou quando tu está trabalhando com alguma conversa mais longa, que é o que acaba acontecendo aqui com as reuniões que a gente vai fazer na Redrive com algum cliente ou com algum possível cliente, na verdade, né? Tu conseguir entender esse tipo de objeção. Então, a objeção mãe é aquela que seja a principal objeção que a pessoa vai ter para fazer qualquer coisa, para tomar qualquer tipo de atitude. E é muito importante que essa objeção mãe ela nunca seja valor, porque no momento que o valor ele está acima de qualquer coisa que possa vir a ser um problema para a pessoa adquirir um produto ou adquirir um serviço que tu ofereça, todo o trabalho que tu está fazendo está basicamente errado. Por quê? Porque a pessoa ela não está vendo necessidade naquilo, então o valor para ela vai ser um empecilho se for R$ 1 ou se for R$ 1.000. Ela não vai ver nenhuma diferença entre uma coisa e outra. Eu estava em conversa com uma cliente minha semana passada e ela estava oferecendo um produto dela que era como se fosse uma consultoria, assim, ela fazia um acompanhamento de um mês com a pessoa, no nicho de emagrecimento e nutrição. E esse produto que ela estava oferecendo era um acompanhamento desse um mês por R$ 97. E daí ela disse, o principal problema que eu estou tendo é que as pessoas não querem comprar porque elas acham muito caro, né, esse acompanhamento por R$ 97. Eu falei, cara, quanto é que custa a tua consulta? Ela disse, é 40 minutos e é R$ 120. Eu falei, se tu vende uma consulta de 40 minutos por R$ 120, tu não consegue vender um acompanhamento de um mês por 97? Eu falei, tu tá fazendo tudo errado? Eu falei, não faz nem sentido. Tu vai acompanhar a pessoa durante 30 dias. Eu falei, para ela vai custar como se fosse esse teu acompanhamento dos 40 minutos, aí vai custar R$ 2,50. E eu falei, tu não tá conseguindo vender, então tu não tá conseguindo gerar valor, para daí sim tu cobrar um valor em cima daquilo que tu está fazendo. E isso é uma frase muito poderosa que o marketing traz para a gente, é um ensinamento que ele nos traz, né? Aprenda a gerar valor antes de cobrar valor. E a gente sempre quer fazer o contrário, né? Quer vender, 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 vender. Não, porque isso aqui é muito barato, isso aqui é muito melhor, mas é melhor por quê? É barato por quê? Então a gente precisa entender essa geração de valor, precisa realmente criar essa geração na cabeça das pessoas, para que elas possam entender e daí lá na frente tornar esse valor, esse preço, a última objeção que ela tenha. Isso eu sempre tento fazer, principalmente nas reuniões que eu estou fazendo agora de venda da Redrive. Quase sempre quando eu chego lá no final e eu vou falar o valor, a pessoa sempre fala, nossa, é muito barato, nossa, eu achei que fosse muito mais caro. Eu gasto muito mais em tráfego pago, por exemplo. Por quê? Porque são perguntas que eu vou fazendo durante a nossa reunião, vou utilizando esses gatilhos do marketing, vou utilizando essa receitinha de bolo que eu fui fazendo, e já vou colocando respondendo esses questionamentos na cabeça da pessoa. Então, antes de começar a fazer qualquer explicação ali da Redrive, eu já sei se essa pessoa já usou tráfego pago, se sabe o significado, se já fez qualquer tipo de anúncio, se sabe o significado, se ela tem noção de mais ou menos quanto isso custa, se ela já utilizou qualquer outro tipo de plataforma que faça disparos ou que faça prospecção, se ela sabe como é que funciona isso. O que já aconteceu, por exemplo, de eu fazer um pitch até para um cara aqui da minha cidade, e antes de começar a reunião, eu sabia que ele utilizava 3 plataformas. Ele utilizava uma plataforma para prospectar, não vou lembrar o nome delas agora, porque faz uns 2, 3 meses que a gente já fez, mas era uma que só fazia prospecção, para ele conseguir leads frios, uma que ele fazia disparos pelo WhatsApp, e um CRM. Então eram 3 plataformas divididas. E daí a plataforma de disparo dele custava R$ 800 por mês, e ele só podia fazer 2.000 disparos por mês. Então, putz, já quebrei 2 objeções fácil, 3 na verdade, porque o preço era R$ 800, né? Daí a outra plataforma dele era uma plataforma de prospecção e ele conseguia pegar 200 leads por dia. Já a outra que já mata muito fácil. E daí o CRM, que era CRM por CRM, daí era mais explicar como é que o nosso funcionava. Mas ele gastava R$ 1.800 em 3 plataformas. Então, eu já conseguia resolver a maioria dos problemas que
que a Redrive resolve sem precisar me esforçar muito em responder muita coisa para ele. Aí o que eu fiz foi simplesmente ir apresentando, e conforme ele ia apresentando, ele já ia me dizendo, ah, mas isso aí, realmente eu posso fazer quantas disparos eu quiser? Sim, cara, é ilimitado. Né, ó, o limite, eu sempre brinco com eles, o limite quem vai dar é você ou o tempo que tu tem. Então é tu que vai se organizar e vai ter essa limitação. Então, tu conseguindo buscar essas informações, tu conseguindo trabalhar de uma forma bem mais assertiva e muito mais preocupado em realmente responder às necessidades do cliente do que simplesmente colocar aquilo que a gente acha mais importante, tu já vai ter um aumento, tu já vai ser muito mais assertivo, e isso em qualquer área, não vai ser simplesmente utilizando a Redrive aqui, mas em qualquer tipo de coisa que tu for fazer. Porque se tu começa a aplicar isso no teu dia a dia, nas outras áreas da tua vida, nas outras formas como você trabalha, tu vai vendo como as coisas são muito mais certas. Alguns desses conhecimentos que eu fui adquirindo, enfim, conforme fui estudando, conforme fui lendo, eram coisas que eu já aplicava sem nem saber. Né? Tem uma frase que eu sempre brincava com a minha mãe. A minha mãe, ela tem o costume, assim, de qualquer pessoa que liga para ela, cara, pode ser o cara do call center, assim, tentando vender, sei lá, a mangueira para limpar a calçada, aí ela conta a vida inteira dela. Eu falo, mãe, para de falar tanta coisa, porque quanto mais informação tu der pros caras, mais fácil vai ser deles te vender o que eles quiserem, ou deles te encantarem, porque tu vai dando muita informação. Falei, então aprenda a perguntar mais antes de responder. Então, o que que tu quer? Tá, mas para que que serve? Mas como é que eu vou utilizar isso na minha casa? Tu nem perguntou se eu moro num apartamento ou numa casa. Aí tu começa a fazer isso, os caras param de te incomodar. Eu falei, então aprenda a perguntar antes de responder. Porque senão tu já fala, que bom que o senhor me ligou, realmente. Aqui em casa eu tenho um pátio gigantesco que tava precisando mesmo limpar. Putz, o cara vai vender o que ele quiser para cima agora, porque tu já entregou tudo o ouro para ele. Então eram coisas que eu pensava na minha cabeça ainda quando mais jovem, e depois eu fui vendo que iam fazendo sentido. Talvez eu deva ter escutado em algum lugar, ou um professor falou, e na época o cara meio conversando ali e tal, mas essas informações iam batendo e eu fui martelando elas na minha cabeça, e depois eu fui vendo, né, conforme a vida foi acontecendo, que elas realmente faziam sentido. E conforme tu vai aplicando isso, vai dando muito certo, né? Então isso é bem interessante. Uma coisa que as pessoas talvez se enganam quando a gente fala de marketing, é que penso que marketing está muito relacionado a uma propaganda, enfim, simplesmente um anúncio que pipoca na tua tela ali. O marketing ele é muito mais aprofundado. Isso aí é só o, como é que eu poderia dizer assim, tipo, é o final, né? Depois de todo o trabalho que tu faz ali, a pessoa vai ver um anúncio, ou vai ver uma propaganda ou alguma coisa. Então, o marketing ele não é só isso, né? Isso é uma ferramenta que foi encontrada pelo marketing para tentar gerar alguma conexão com a gente. Então, quando a gente fala de marketing de intromissão, que foi a primeira coisa que eu coloquei para vocês, é essa ferramenta que eles têm para tentar gerar um desejo, uma conexão, e por isso que, como eu disse, as propagandas eram cada vez mais apelativas, cada vez mais criativas. Para a gente aqui que pegou bastante a época ali, sei lá, final dos anos 90, início dos anos 2000, se tu for lembrar aquelas propagandas de cerveja, né? Então, cada vez era, nossa, mais e mais e mais, era sempre mais, né? Então, ou era a mulher mais bonita, ou era o bicho mais engraçadinho, ou era, sei lá, a cerveja que tivesse, eu lembro que tinha uma latinha que tocava música, se tu botava ela no gelo, então, cada vez eles inventavam uma coisa mais absurda para tentar chamar a nossa atenção e vender muito mais dessas outras coisas do que propriamente, né, o sabor da cerveja ou a experiência que ela podia proporcionar. A experiência que eles davam era sempre a mesma coisa, né? Se tu tomar a minha cerveja aqui, tu vai ter acesso às mulheres mais bonitas. Se tu tomar essa cerveja, tu vai estar nos grupos sociais mais legais. Então, eles sempre tentam mexer com essas coisas. E por que que faziam isso? Porque eles perguntavam. As pessoas sabiam que aquilo eram os desejos que as pessoas queriam. Hoje, hoje não, sempre foi assim, as pessoas sempre falam, quando eu tomo algum tipo de álcool, eu me torno mais corajoso. Por que que as pessoas utilizam esse pitch quando estão fazendo alguma bebida relacionada ao álcool? Porque eles sabem que as pessoas pensam desse jeito. É a maior bobagem. A pessoa não deixa de ser mais corajoso ou mais medroso. Isso já está intrínseco dentro da tua pessoa. Mas, obviamente, que o álcool vai fazer com que tu perca a noção de vários sentidos, de muitas coisas, e tu acaba pensando que tu é mais corajoso, mas tu não é. Mas eles vão utilizar esses pontos, esses gatilhos, por quê? Porque eles perguntaram e eles obtiveram essas respostas. Então, eles conseguem saber como mexer e como trabalhar esses pontos. Da mesma forma, a gente precisa começar a fazer isso quando for trabalhar, vender a Redrive ou vender os seus serviços, seus produtos através da própria Redrive. Utilizando perguntas, utilizando esses conhecimentos mais aprofundados para conseguir ser bem mais assertivo, tá? Eu tenho, eu fui naquele evento que eu falei para vocês, que foi mês passado, foi em julho, e lá a gente teve vários palestras, enfim, vários conhecimentos, e eu deixei algumas coisas anotadas aqui que eu queria também trazer, porque isso vai muito em relacionamento ao que a gente trabalha
questão da venda e a questão do marketing, tá? Existe uma sequência, que foi a sequência que eu comecei a utilizar, e deu um super resultado no mês passado, como eu falei, eu acabei não conseguindo disparar ou trabalhar tanto quanto eu gostaria, mas o meu resultado foi quase no 80% ou 90%, se eu não me engano. Então, praticamente todas as reuniões que eu fiz fechamento. Inclusive, as reuniões que eu fiz com 2 pessoas sempre acabavam comprando. Que é trabalhar 3 princípios, tá? Quando tu for trabalhar a venda, que é a descoberta, o encantamento e o fechamento. Eu mais ou menos já comentei sobre isso em alguma reunião que a gente fez, mas eu queria aprofundar um pouco mais hoje para a gente poder utilizar isso de uma forma melhor, tá? Ou para vocês entenderem como é que eu estou fazendo. Então, o primeiro princípio, que é a descoberta, é exatamente tu trabalhar essa ideia de tu trabalhar e entender o que que a pessoa realmente quer, tá? Tu trabalhar essa descoberta. E aqui que vai entrar aquele ponto que eu falei da objeção mãe. É através dessas descobertas que tu vai fazendo, conforme tu vai disparando para um nicho específico ou para um grupo de pessoas específicas, tu vai entendendo qual que é essa primeira objeção que as pessoas têm. E sempre que eu vou trabalhando aqui, dependendo do nicho que eu estou buscando e etc., eu já sei que não é o valor. As pessoas têm dinheiro para fazer o investimento, elas já gastam em outras coisas que são bem mais caras que a plataforma, então eu já consigo linkar e já consigo entender que essa objeção mãe, ela vai estar atrelada a outra coisa. E qual que é essa outra coisa? O último nicho que eu estava disparando, eu entendi que era tempo. As pessoas queriam a plataforma, mas elas percebiam que elas teriam que utilizar a plataforma e disparando mensagem, muita pessoa ia entrar em contato e eles não iam conseguir. Então eu já fui buscar formas de mostrar para essas pessoas que eles podiam talvez contratar uma secretária eletrônica, no caso, né, uma assistente virtual que pudesse fazer esse trabalho. Ou se a pessoa era uma empresa ou alguma coisa, eu já entrava explicando que teria uma enterprise, que ela poderia criar um fluxo de atendimento ali que talvez já fizesse esse filtro para ela, explicava como é que esse filtro ia funcionar. Então eu consegui fazer vendas através das pessoas que acabaram contratando a plataforma e dizendo, não, então eu vou pegar minha secretária e vou ensinar. Ela pode fazer o treinamento? Sim, ela pode fazer o treinamento, pode fazer junto contigo. Então tu já vai conseguindo trabalhar esses pontos antes mesmo de se tornar uma objeção na cabeça da pessoa. E essa objeção mãe, tu vai descobrir que é a objeção que a pessoa tem o maior problema dela. É aquilo ali que qualquer coisa que tu disser, ela vai trazer aquela desculpa para dizer, não, a plataforma de vocês não vai conseguir resolver esse problema para mim, então através disso eu não consigo fazer a assinatura. E tu só vai conseguir fazer isso através do princípio da descoberta, tá? Então, é, esse é um princípio que ele funciona muito bem no marketing, como ele vai funcionar também na venda, e principalmente na venda ativa, que é a venda que a gente faz, que é esse trabalho do 1 para 1. E não simplesmente com a plataforma, né? Por exemplo, o Rodrigo, que vai trabalhar com foto, ele vai trabalhar a venda 1 para 1 100%, porque ele vai ter que conversar com essas pessoas, ele vai ter que trazer um valor naquilo que ele está fazendo, vai pegar alguma pessoa que queira fazer foto. Eu sei que o Rodrigo ele trabalha hoje com um nicho mais específico, que é mais a questão das fotos sensuais, etc. Ele faz ensaios bem específicos, faz uns ensaios bem legais nesse ponto. Mas digamos que ele trabalhasse com eventos. Assim como ele faz fotos de casamento, 700 mil pessoas fazem. Então, como é que ele vai trazer valor? Como é que ele vai mostrar que o trabalho dele é diferente? Como é que ele vai... Então, através desses pontos, ele vai conseguindo linkar e entendendo quais são as objeções que essas pessoas podem ter para contratar um serviço de um fotógrafo. Ah, o fotógrafo é muito caro, ele não vai fazer filmagem, ele não tem drone, ele não tem uma equipe, ele trabalha sozinho. Então ele vai conseguir mapear várias objeções e entender qual que é a principal para trabalhar em cima disso, tá? Encantamento, né, o segundo princípio. A gente precisa entender que para se vencer uma luta, a gente não vai vencer ela só com golpe. Né? Apesar que tu pode dar um golpe certeiro e derrubar essa pessoa, vai ter muitas outras coisas que vão estar acontecendo antes disso. Então tu vai, uma luta tu vai vencendo e vai batalhando, né? Se tu pegar o filme do Rock lá, tu vai vendo, ele brinca, né, que é muito mais quem aguenta apanhar do que quem simplesmente vai ficar batendo, né? Porque a vida, ou o adversário vai ficar te batendo, então quem aguentar mais vai sair vencedor no final. Então a questão do encantamento é exatamente isso, é tu entender que tu não vai vencer uma luta com um golpe apenas. Por que isso? Porque tu vai ter que ir conversando com essa pessoa, tu vai ter que ir entendendo, tu vai ter que ir aprofundando e não simplesmente, como eu falei, chegar e começar a despejar um monte de informação e torcer que a pessoa, putz, beleza, aceitei o que tu tá falando, show de bola, é isso que eu quero pra minha vida e vamos embora. Sem entender realmente o que a pessoa precisa. Então é mais a questão de tu fazer essas perguntas assertivas, sempre iniciando esse contato com o foco na pessoa, tá? Isso é muito importante. Então, quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer disparos da Redrive, ou vou atender algum cliente aqui quando eu tenho alguma reunião marcada antes de fazer, né, a apresentação do nosso trabalho, alguma coisa, então tu sempre inicia com foco nela.
Então sempre tenta perguntar o que que ela faz, com o que que ela trabalha, qual que é o produto que ela tem, qual é a dificuldade que ela tem hoje, como que ela está se comunicando com os clientes, isso é uma pergunta que eu sempre faço. Ah, eu vi que ficou interessado, por exemplo, na plataforma, né, falando da Redrive. Mas como é que tu tá tendo teus clientes hoje? Os clientes eles vêm pelo WhatsApp, tu está fazendo anúncio, são indicação de outras pessoas, as pessoas já te conhecem, porque tu trabalha há muito tempo da cidade, putz, eu já dei uns 4, 5 pontos para ela, daí ela começa a me dizer, não, isso aqui, vem dessa forma, vem dessa forma, daí eu já sei como é que a plataforma vai poder ajudar ela. Se ela me fala, não, é só indicação, né, eu já tenho aqui meu serviço faz uns 10 anos, e agora as pessoas ficam indicando e vão vindo mais. Tu já sabe que em algum momento ou ela vai ter só os mesmos clientes sempre, o que é bom, porque ela vai conseguir fidelizar algumas pessoas, mas ela não vai conseguir mais encontrar clientes novos. Pronto, é aí que eu vou entrar. Eu vou falar que através da plataforma ela vai conseguir achar quantos clientes ela quiser, clientes novos da cidade, da região, eh, buscando dos concorrentes dela, enfim, então tu já consegue quebrar várias formas dessa situação. Aquela pergunta que fala o que poderia te ajudar a vender mais hoje, o que faria tu vender mais hoje, ela é muito poderosa também, porque daí a pessoa mesmo vai te dizer, se eu conseguisse falar com mais pessoas, eu conseguiria vender mais, pronto. Tu já tem um ponto super tranquilo para tu conseguir falar, tá? Então, tu já vai conseguir bater muito dentro dessa tecla. Dá para seguir uma sequência de 5 pontos que eu coloco sempre direitinho, que é, primeiro é entender o que, tá? No caso é entender o que que ela precisa, o que que essa pessoa necessita para realmente resolver o problema dela, ou qual é o problema principal que ela tem. Então, entendendo o que ela está sentindo, o que ela está precisando, tu já vai conseguir bater melhor. Como ela vai fazer para resolver isso? Segundo ponto. Que daí é nós que vamos dar essa resposta, obviamente, dentro do produto que a gente tem para oferecer, né? Terceiro ponto, o que que a pessoa ganha com isso? Então isso é muito importante, porque as pessoas elas sempre querem ganhar alguma coisa em troca, então através do que ganha tu vai conseguir trazer esse ponto muito forte, e aqui no que ganha daí pode ser não somente os bônus, né, não é a questão do que ganha mais, mas é realmente o que ela ganha dentro do trabalho dela, então tu vai ganhar mais agilidade em atendimento, tu vai ganhar, em vez de tu pegar o teu celular e disparar mensagem para uma plataforma, dispara para 500 pessoas, tu não precisa fazer isso. Enquanto tu está disparando, tu pode prospectar ao mesmo tempo, tu ganha dinheiro, tu ganha recurso, então aqui tu consegue trabalhar esse o que ganha de muitas outras formas. O quarto ponto é dar o CTA, que é uma sigla que está muito famosa no marketing, né, que para quem não sabe, ela vem do inglês Call to Action, que seria uma chamada para ação. Então a gente tem que fazer esse CTA, a gente não pode ter medo de vender, a gente é vendedor, e esse é um problema dos vendedores, é ter medo de vender. Eu sou vendedor, mas daí chega na hora de oferecer alguma coisa, de falar, meu Deus do céu, o que que eu faço agora, como é que eu falo, o que que eu digo de preço, então não adianta nada, né, então a gente não pode ter esse medo. Se tu tem conhecimento daquilo que tu oferece, se tu tem conhecimento daquilo que tu está trabalhando, e principalmente tu trabalhou todos os pontos direitinho, tu fez o teu marketing da forma correta, tu fez o teu primeiro contato da forma correta, tu não pode ter medo porque tu sabe qual que é a resposta que tu vai ter. E se caso essa resposta for entre aspas, uma resposta negativa, tu também já sabe que essa resposta vai ser negativa. Ou porque, por mais que tu tenha feito a melhor apresentação do mundo, tu vai entender que aquela pessoa não estava interessada no produto, que talvez ela veio só para saber um pouco mais. E se tu estiver chegando perto dessa parte de fazer o CTA, tu sabe que a pessoa vai fechar. Uma coisa muito importante que eu comecei a fazer bastante na Redrive, por isso que eu gosto de disparar ela quando eu estou tranquilo, quando eu tenho tempo, é porque agora eu estou fazendo todo esse trabalho quando as pessoas já fazem esse primeiro contato, essa primeira resposta no próprio WhatsApp. Então eu já faço um filtro com calma, eu converso com as pessoas direitinho, e ali eu já consigo entender. Se a primeira pessoa escutar meu áudio e já falar, legal, valor, essa pessoa eu tenho certeza que ela não vai querer nada, mas mesmo assim eu vou conversar com ela, eu vou tentar entender. Antes de tu falar o valor, deixa eu te perguntar uma coisa, tal coisa. Se eu vejo a pessoa, legal, não, mas eu só quero saber o valor, eu tento fazer mais uma pergunta. Se eu vejo que ela insistiu nisso, pronto, é não fazer questão. Então eu sei que a pessoa não quer, isso aí eu já aprendi com o Felipe, eu não vou insistir se a pessoa só quer saber o valor. Eu falo, cara, o valor tenho 3 planos, o valor é X. Beleza, eu sei que essa pessoa não vai falar mais nada. Se a pessoa me perguntou o valor, eu fiz uma nova pergunta e a pessoa começou a aprofundar, pronto, eu já tirei o foco disso e vou focar em outra coisa. E isso é importante. Então tira o foco do valor e foca, qual que é o teu problema? O teu problema é esse? Não, eu consigo resolver dessa forma. Mas se eu resolver isso, qual que é a outra situação que tu vai ter? Eu vou ter essa situação, não, então vamos resolver dessa forma. Tu já tirou todo o foco daquilo ali, tu vai trazendo para outros questionamentos e assim tu consegue depois trazer a pessoa, daí sim para uma reunião, se tu vê que ela tem interesse e aprofundar. E daí naquele 1 para 1, na nossa reunião, é a nossa luta que a gente não pode vencer com um golpe só, aí tem que ter paciência, tem que trabalhar bem certinho. Um desses
tempo atrás, talvez, eu acho que foi logo depois do evento, eu tava conversando com o Felipe, a gente tava mandando algumas coisas, e eu brinquei com ele, falei, cara, não vender a Redrive, eu não consegui fazer essas 10 vendas por dia, 10 vendas por mês, que é o mínimo que a gente tinha colocado lá, é ridículo isso para ele, eu me sinto um bosta, desculpa pela palavra, porque se a gente não conseguir fazer com tudo que a gente tem na mão, é ridículo a gente não conseguir fazer essas 10 vendas por mês, porque é muito fácil. Se tu seguir o básico ali bem feito, não tem como tu não conseguir. E mês passado eu vi bem certinho isso. Eu falei, putz, eu não conseguia fazer muito disparo, porque eu estava meio sem tempo. Só que quase 100% das reuniões que eu fiz, eu fechei. Por quê? Porque é exatamente tu fazer esse básico bem feito. É tu fazer o mínimo que tem que ser feito para conseguir obter essas respostas e seguir essa receitinha de bolo. Ah, a receita vai funcionar para todo mundo? Vai se tu fizer as adaptações corretas, porque eu gosto do meu bolo mais docinho, então eu vou ter que botar um pouco mais de açúcar, só que se eu botar um pouco mais de açúcar, talvez o meu bolo vai abatumar porque eu vou errar outros ingredientes, então eu vou ter que ajustar os outros ingredientes também. Então cada um vai adaptando e vai organizando seus ingredientes para encontrar a sua receita de trabalho. E seguindo esses pontos aqui, com certeza tu vai encontrar uma receita que vai dar certo, porque esses pontos já foram testados, já foram colocados em prática e eles dão certo, eles funcionam. Essas coisas que eu estou trazendo para vocês não são coisas que eu tirei da minha cabeça, são ensinamentos que eu tive dentro, né, enfim, de todo o caminho, essa especificamente dentro do treinamento que a gente teve lá no evento, né, desses 3 princípios. E por último, o que, como, o que ganha o CTA, o último é a concordância. Isso é muito importante, né? A gente trabalha muito a cabeça da pessoa quando a gente concorda com ela, quando ela sente que a gente está do lado dela, então que a gente está ali para ajudar. E isso é um problema que é difícil a gente colocar na cabeça das pessoas quando elas entendem que a gente está tentando vender. Então vai entrar naquele princípio dos 3 piores, das 3 piores criaturas que as pessoas veem, né? Que é o político, o agiota e o vendedor. Então se a pessoa já te vê como um vendedor, ela já te vê como um inimigo. Então, se tu consegue, depois de fazer todo esse caminho aqui, no final, ainda concordar com ela e trazer essa parte da concordância, o que que é a concordância? Não, realmente, esse problema que tu tem, putz, eu também passo por isso, eu também, né, sofro desse mal, então eu sei que eu vou poder te ajudar dessa forma, eu sei que a plataforma vai poder te ajudar dessa forma. Tu se coloca do lado da pessoa. Então, ela não te sente mais como um inimigo e começa a te ver como um aliado. E a partir disso, ela sabe que isso vai funcionar. Eu mandei uma foto pro Felipe sexta-feira, eu acho, e que é o pessoal que eu tô tentando trabalhar legal agora, eu fiz a primeira venda da Redrive que eu fiz mês passado foi para uma menina que trabalhava com estética. E daí, do nada, meu telefone tocou na quinta-feira, ela disse, vou criar um grupo aqui e vou te botar dentro, com mais 20 mulheres aqui, que elas ficaram interessadas nesse negócio aqui, daí tu vai explicando para elas. Daí eu disse, não, beleza, calma aí, me explica melhor quem elas são, o que que elas fazem. E daí, do nada, ela criou o grupo, me meteu lá dentro, e daí agora eu tô conversando com as meninas, tentando entender o que elas precisam, elas, cada um trabalha na área de estética, mas cada um de uma forma diferente. E ela o tempo todo, tipo, eu nunca nem, eu só tive a reunião com ela de 1 hora aquele dia, nunca mais falei com ela. Ela manda no grupo, pessoal, escutem o que ele tem para falar, eu não tô ganhando nada com isso, não sei o que, mas eu nem usei a plataforma ainda, mas eu sei que ela ajuda, porque a explicação dele foi muito boa, marque 1 hora para escutar o que ele tem para falar, vejam como é que a plataforma funciona, só pelo encantamento que eu trouxe para ela naquela reunião. Então ela se tornou quase que uma vendedora da Redrive para a gente, sem a gente precisar fazer nada. Muito por causa disso, de entender o que ela precisa, de como ela vai ganhar, o que ela ganha com isso, de concordar com os problemas que ela tinha, porque dela começou a me trazer várias situações, então tu vai, já vi várias de nós falando ali no grupo, nossa, hoje a reunião foi 1 hora e meia, parecia que eu era um psicólogo, por quê? Porque a gente acaba escutando muito das pessoas para trazer um pouco sobre isso, tá? Algumas situações que podem ter nesse caminho, tá? É entender que às vezes as pessoas elas vão querer se comparar com certas coisas, então a gente tem que fazer as comparações certas para conseguir tirar as objeções que tem na cabeça, fazer com que a pessoa se sinta mais próxima, parar de ver a gente como um inimigo. Então, por exemplo, comparar com ela, é melhor você ficar parado do que continuar andando e continuar buscando mais coisas. Tu acha que tá bom do jeito que tá? Ah, não tá bom porque eu não consigo cliente. Então, tu vai permanecer dessa forma inércia ou tu vai ir atrás de conseguir achar uma solução para tu conseguir mais clientes? Então, não fica parado. Então, tu começa a fazer comparações com outras situações para botar na cabeça da pessoa que ela pode mais. E isso o marketing vai fazer muito presente, isso seja o marketing normal, o marketing digital, ele sempre vai trazer comparações na tua cabeça. Daí por isso que eu falei, trouxe como exemplo a propaganda da cerveja lá, porque ela vai comparar várias situações. Tu lá no, sei lá, quarta-feira de tarde, calorão no verão, trabalhando no escritório, e as pessoas na praia, jogando futebol e tomando cervejinha. Tu já se compara na hora, putz, eu quero essa vida. Então, se eu tomar essa cerveja, eu vou ter essa vida. Então, tu começa a criar essas comparações. E através da gente começar a trazer os benefícios que a nossa plataforma oferece, a pessoa já vai começando. Putz, eu queria ficar disparando ali mensagens sem fazer nada, enquanto eu consigo focar em outras 30 coisas, e a plataforma vendendo para mim, eu quero isso para mim.
Então, tu começa a trazer esses pontos para a cabeça da pessoa, tá? Uh, uma coisa que as pessoas têm muito, e aqui que é a questão de as pessoas acharem caro alguma coisa, é que elas botam na cabeça que elas estão pagando muito mais do que elas estão recebendo. E isso é um ponto que a gente tem que trabalhar muito quando a gente está fazendo o nosso pitch de venda, tá? Para que elas entendam o que a gente está oferecendo, e daí pega aquele exemplo que eu trouxe do primeiro cara que pagava 3 plataformas lá para conseguir fazer o que a Redrive faz sozinha, e pagando 6 vezes mais do que a Redrive cobra, que a pessoa tem que entender que o que ela está pagando vale muito menos do que realmente a plataforma está entregando, ou qualquer serviço que vocês estejam oferecendo ao produto, né? Então, quando a pessoa fala, putz, nossa, tudo isso aí mesmo, só por esse preço, nossa, só 300 pila por mês, só 350 reais por mês, eu vou ter acesso a tudo isso. Às vezes, quando tu faz o pitch bem feito, a pessoa acha que tu tá até mentindo. Não, não, isso aí não funciona, tá louco? Como é que eu vou pagar? Eu tava pagando 800 reais semana passada na outra plataforma e me deixava disparar 200 mensagens. Não, mas tô falando que essa. Aí, geralmente, eu trago um pouco da história do Daniel. Eu falo, putz, não, mas quando o Daniel pensou essa plataforma, isso aqui já era uma coisa que ele já queria deixar bem intrínseco, que era para funcionar dessa forma. Eu uso bastante a questão do pagamento, o exemplo Netflix. Ah, mas daí se eu quiser cancelar mês que vem ou daqui 3 meses, eu vou pagar a multa. Não, cara, isso aqui é que nem o Netflix. Tu fala Netflix, a pessoa já entende na hora. Então, tu trazer coisas do cotidiano para ela conseguir comparar. Ela precisa ter isso na cabeça dela de uma forma fácil. Então, quanto mais tu facilita isso, tu torna isso visual na cabeça da pessoa, que é o que o marketing vai fazer. Por que que usa um anúncio? Por que que usa uma propaganda? Se tu pegar uma propaganda de rádio, por mais que seja no rádio tu esteja ouvindo, tu já vai criando as imagens na tua cabeça. Então, tu torna isso visual para as pessoas. Elas conseguem comparar. E se tu trouxer coisas do dia a dia da pessoa, tu vai conseguir criar essas comparações na tua cabeça. Então, por isso que tu tem que entender o que a pessoa precisa. Você está falando com alguém da área de imobiliária, por exemplo, de imóveis, tu começar a falar com ela sobre pet shop, talvez não seja um universo que ela não entenda, ela não vai conseguir criar comparações na cabeça dela. Mas agora, se tu conseguir pegar e trazer coisas do dia a dia, não, trabalha com uma imobiliária, sabe quando uma construtora está fazendo um lançamento e tal, tu pode tirar vantagem disso através de uma prospecção, através de um patrocinado que a imobiliária está fazendo. Putz, ela já começa, nossa, eu posso fazer isso, então eu posso linkar naquele outro negócio. Então ela já sabe dentro do universo dela como é que ela vai fazer com um simples exemplo que tu vai dando, tá? Então conseguir criar essas comparações aqui, só vai conseguir se tu conseguir obter as respostas, as perguntas corretas para tu dar as respostas interessantes. Um outro ponto é a isolação de variáveis, tá? Quanto mais tu testa, quanto mais tu conversa, quanto mais tu utiliza esses pontos que o marketing te traz de conhecimento, tu vai começar a isolar variáveis e tu não vai mais ter esses problemas quando tu estiver oferecendo um produto ou quando tu estiver oferecendo um serviço. Que é a questão de, tá, mas nesse sentido, depois de tudo que eu te apresentei, o que tu acha que falta ainda para tu se tornar cliente? O que que falta ainda para tu utilizar a plataforma? A pessoa vai te trazer, me falta tempo. Não, mas o tempo, a plataforma ela te dá tempo porque tu vai conseguir deixar a plataforma trabalhando para você. Como é que tu faz prospecção de cliente? Tu me falou que tu tem que fazer um formulário, as pessoas, pô, agora a plataforma vai te juntar 3 mil clientes por dia, enfim, quanto conseguir prospectar. Quando eu estou fazendo a apresentação, eu falo, né, na minha base de dados ali, que tem 11 mil e poucos clientes, dele fala assim, mas tu levou 6 meses para juntar esses 11 mil? Eu falo, cara, tem pessoas e clientes meus aqui que me mandam foto que em uma semana eles já têm mais do que eu. Eu falo, eu tenho 11 mil só porque eu sou preguiçoso. Não pode ser verdade. Eu falo, não, é verdade. Se tu quiser deixar a plataforma prospectando um cliente atrás do outro, tu vai botando ali quando tu vê, tu tem quantos tu quiser. Então o limite vai dar você. E aqui tu já consegue tirar talvez essa primeira pergunta dele, isolar essa variável, da o que falta. Então, se é tempo, se é dinheiro, se é falta de um funcionário, por isso que eu fui atrás de, se a pessoa me disse que ela não tem ninguém para trabalhar, como é que eu posso dar uma ideia para ele para gerar um custo melhor? Putz, uma assistente virtual. Aí eu já dou até o caminho, ó, tu pode entrar nessa plataforma aqui, Novo Mercado, tu pode entrar na comunidade Sobral, que hoje estão tudo, essa parte de procurar pessoas, lá de contratar pessoas, qualquer pessoa pode utilizar, tá de graça, não precisa ter uma assinatura da plataforma. Eu falo lá, tu vai achar uma assistente virtual que talvez te cobre 100 reais por mês para fazer esse serviço, 200 reais por mês para fazer esse serviço. Então, um cara lá que estava gastando 1.800, com 500 reais ele tem a plataforma e um assistente que vai ficar enviando e respondendo mensagem para ele. Então, ele resolve todos os problemas. Então, tu vai ter entendimento conseguindo falar sobre isso. Por exemplo, quando tu vai falar sobre tentar isolar mais uma variável. Sobre tudo que eu te falei, sobre tudo que a plataforma te entrega, ficou alguma dúvida? A partir disso, tu já vai saber se algum dos pontos ali que tu explicou, numa próxima apresentação, por exemplo, tu tem que melhorar. Tu vai, obviamente, explicar para a pessoa, não entendi direito o que tu falou ali sobre CRM, como é que ele funciona ali,
aquela questão de tu organizar o CRM. Isso é uma pergunta que tinha bastante quando eu estava explicando. Por quê? Porque eu pulava a parte das tags. Ah, tu falou ali no CRM que aparece ali umas tagzinhas ali, não sei o quê. Mas como é que eu organizo isso? Da onde é que vem? Putz, eu não falei para ele que vem no sistema, mas ele pode criar as próprias e fazer isso funcionar. Então eu comecei a conseguir vender muito mais Redrive quando as pessoas diziam, tá, mas é que daí, tipo, eu trabalho com venda de automóveis e minha mulher é cabeleireira, daí putz, eu vou ter que pegar duas plataformas? Não, bem pelo contrário. Tu vai organizar através das tags, então tu vai ter dois celulares conectados, tu vai fazer disparos separados, tu pode fazer prospecções separadas, inclusive. Quando prospectar para ti, tu cria a tag X, quando for prospectar para ela, cria a tag Y, como a mesma plataforma, vocês vão poder utilizar os dois. Pronto, já consegue fazer. Era melhor vender duas? Obviamente que era melhor vender duas, mas daí eu estou me preocupando com o meu problema e não resolvendo do cliente. Então eu estou criando um problema para ele e não resolvendo aquilo que ele necessita, que foi o que eu falei lá no início. E aí, em vez de tu vender uma, tu vai, em vez de tu sonhar em vender duas, tu vende nenhuma e não consegue vender nenhuma. Então, se tu, pelo menos tendo uma, tu já vai conseguir organizar isso bem melhor. Então, também é uma forma de tu conseguir entender melhor, tá? Outra situação que tu pode utilizar como isolamento de variáveis, tá? São perguntas prontas. Tu conversar com a pessoa, por exemplo, entender para ela, sei lá, a pessoa te falou que alguma situação de preço. Tu pode perguntar, tá, aqui então a única questão que tu tem no momento é realmente o preço, não tem mais nada que possa te impedir de tu trabalhar ou iniciar a tua assinatura da Redrive. A pessoa vai falar, não, é realmente só o preço. Pronto, tu consegue isolar todas as outras variáveis. Tudo que tu explicou para ela faz sentido na cabeça dela. Então, tu consegue trabalhar em cima disso e daí realmente trabalhar só o preço. Porque tu vai fazer a pergunta, se tem mais alguma dúvida, ficou mais alguma coisa? Ah, gostei, mas não sei se o preço aí se encaixa. Tá, mas é só o preço que está te preocupando, o restante que eu te expliquei, tá tudo certo, tá tudo... Pronto, daí tu consegue bater muito bem em cima disso aí. Que depois, se ela vier te questionar alguma coisa, mas não sei se isso aqui vai funcionar. Não, isso aqui funciona, porque eu te falei isso, aí tu vai conseguir perguntar outras coisas. Então, o isolamento de variável é algo que tu vai conseguir trabalhar muito bem. E por último, aí tu vai abrir o preço. Aí é onde tu vai realmente trazer a questão do valor. Então, a última coisa que eu faço é o valor. Eu nunca vou falar o valor antes disso. Se a pessoa ficar insistindo, me perguntando, São, espera um pouquinho, deixa eu te falar a respeito sobre isso. Não, mas eu queria saber o preço. Eu falei, cara, se eu te falar o preço agora, eu vou estar sendo muito ingrato com você, porque eu não vou estar te entregando uma experiência completa. Então, eu não posso simplesmente te jogar um valor, até porque eu nem estou querendo te vender nada, eu estou querendo te apresentar uma solução. Depois, se tu achar que essa solução faz sentido, daí a gente pode falar de preço, a gente pode te mostrar alguma outra coisa, mas eu não quero te vender nada, eu quero te mostrar uma solução para ver se isso aqui atende às tuas necessidades. Se não atender, o preço para ti não faz nem diferença, a gente encerra a nossa conversa aqui e a gente segue amigos. Aí a pessoa já baixa aquele escudo que ela tem, já baixa aquela armadura que ela tem, fala, então eu vou escutar o que esse cara tem para falar. E lá no final eu vou trazer esse preço. Por quê? Porque tem que trazer, como eu disse, a gente não pode ter medo de vender. Só que daí tu já vai ter tantas informações na cabeça da pessoa, tu já vai ter quebrado tantas objeções, tu já vai ter trabalhado tanto em cima dessas situações, que fica muito mais fácil tu abrir esse preço. E abrir o preço, deixa a pessoa falar. Então deixa ela trocar uma ideia contigo. Ah, então o preço é esse, né? O básico é esse, o Pro é esse, o Enterprise é aquele. Tu deixa ela, se a pessoa não falar nada, tu pode fazer um questionamento, alguma coisa para trazer, né, ela para falar contigo. Então, o que tu achou? Vamos fazer essa assinatura, vamos fazer tu vender mais, vamos fazer tu bombar. Eu sempre brinco dessa forma, né? Utilizo alguma coisa que ela me trouxe durante a reunião, ali, alguma reclamação que ela trouxe. Ah, não estou conseguindo conversar com os clientes. Então, vamos lá, vamos começar a conversar com os clientes de verdade agora, para tu realmente fazer as tuas vendas aí, fazer o negócio bombar. Daí a pessoa já vai te trazer alguma resposta a respeito dessa questão do preço, tá? E esse é o mais importante. Então, a partir disso, tu vai ter todo esses princípios da tua venda, utilizando todos os princípios que o marketing te ensina. Descoberta, encantamento e, por último, o fechamento, tá? Então, trabalhar esses 3 pontos bem direitinho, com paciência cada um deles, não tentar pular etapas, principalmente os 2 primeiros pontos, que é o descoberto e o encantamento, porque se tu não trabalhar esses 2 pontos de uma forma correta, o teu fechamento dificilmente vai vir, tá? Porque daí a pessoa já vai chegar lá no final cheia de objeções, porque tu não quebrou elas, vai chegar cheia de dúvidas, porque tu não explicou direito, principalmente porque tu não perguntou as perguntas certas. Mas, Ezequiel, qual que são as perguntas certas? Eu não sei, tu vai ter que testar, tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que conversar com as pessoas, e através dessa conversa e dessa pesquisa, tu vai conseguindo entender quais são as perguntas certas, tu vai conseguindo entender quais são as perguntas que tu faz da forma correta, que talvez a forma que eu utilizo não funcione. Né? Usei o exemplo antes que a gente falou, putz, eu fui usar lá as tuas frases e teu áudio deu super certo, talvez o Rodrigo tente usar e não dê, porque talvez o público que ele esteja disparando não conversa tão legal como a forma que eu fiz.
Hoje tu já está utilizando a tua forma de fazer e já está dando super certo, tanto que tu teve um resultado muito superior a todo mundo mês passado. Por que talvez não tenha dado certo para Mariana mês passado? Principalmente porque ela se desfocou um tempo, né? Então, isso o Felipe sempre nos mostra, quando a gente desfoca por muito tempo até a gente buscar esse rumo de volta demora. E talvez porque a forma com que ela estava fazendo, ela tenha mudado alguma coisa, ou ela esteja pulando algumas etapas, porque daí tu não vende, é tipo um jogador de futebol que não faz gol, né? O jogo de sexta da seleção mostrou bastante isso, o Richarlison. Ele fica cada vez mais ansioso em marcar, e aí ele começa a cometer erros mais simples que se ele tivesse de boa ele não cometeria. Daí tu começa a perder mais e mais gol, tu começa a ficar mais irritado, e o vendedor é muito isso. Se ele não vende, ele começa, putz, eu preciso vender, nossa, eu errei isso aqui, e daí tu vai ficando mais ansioso, vai cometendo mais erro, e tu vai vendo que é os erros mais bobos que tu comete. Então, quanto mais tu trabalha isso, quanto mais isso se torna algo natural e tu deixa isso no teu dia a dia, mais fácil é de tu ter os resultados que tu precisa buscar, tá? E dentro disso tu vai conseguir fechar todas as tuas vendas. Então, mais ou menos o que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal, era um pouco sobre isso, entender um pouco dos conceitos do que é o marketing de permissão. É algo que a gente pode aprofundar muito mais, tá? O marketing de permissão, ele trabalha várias etapas, ele tem cinco ou seis etapas dentro do funil dele, de como que cada um dos pontos funciona. Então, é algo que a gente poderia aprofundar numa outra conversa. Mas através do marketing de permissão, entender que essa permissão que as pessoas nos entregam quando a gente fala, vamos marcar uma reunião, a pessoa diz sim, você tem uma hora do meu tempo para falar comigo. Putz, essa permissão ela é muito importante e a gente tem que aproveitar ela da melhor forma possível, porque não é só o tempo dela, é o nosso também. Então, como eu disse, se eu pudesse ter mais tempo para vender redrive, eu brinquei com o Felipe numa reunião que a gente estava com a Vitória, eu acho que ela está em faculdade, 20 e poucos anos. Que lá em 2005, quando eu entrei na faculdade com 18 anos, eu tivesse uma redrive na minha vida, meu Deus do céu, tava pagando a minha faculdade com redrive. É verdade. Então, eu sei que faculdade a gente tem que estudar, tem um monte de coisa, mas, cara, durante a aula eu levava o notebook lá, deixava disparando lá e depois respondia as pessoas no intervalo. Então, existem formas de tu conseguir organizar. E hoje, por mais que a gente tenha uma puta demanda aqui, eu e a Jerusa, quinta-feira a gente estava em feriado, mas eu tenho cliente em Portugal que não está em feriado, eu preciso atender os caras. Então, como eu sabia que sexta-feira eu não ia trabalhar, eu tinha que trabalhar na quinta, sábado e domingo. E eu preciso fazer isso para achar tempo para redrive. Então, essa semana a gente já se organizou, porque amanhã eu quero disparar redrive o dia inteiro. E é só encontrar tempo. Então, tu vai organizando, tu vai se organizando e vai dando tudo certo, tá? Então, o marketing de permissão ele vai nos permitir ter esse potencial também. E um pouco do que eu utilizo aqui das minhas estratégias, né, utilizando os conhecimentos de marketing, do que eu tento aplicar dentro da nossa venda aqui, enfim. E eu acho que qualquer pessoa que venda qualquer tipo de produto consegue utilizar qualquer um desses conhecimentos que eu trouxe aqui para vender qualquer coisa. Pode vender até fumaça engarrafada se tu conseguir gerar valor nisso antes de cobrar qualquer tipo de valor, e esse é o mais importante. Sempre tentar resolver os problemas do cliente e não simplesmente empurrar algo da nossa cabeça para tentar criar demandas para ele. Se fizer isso, tu vai criar mais dúvidas do que qualquer outra coisa.